Bom, pessoal, dando continuidade ao nosso estudo a respeito do direito penal, o ponto de hoje que eu gostaria de conversar com vocês, ele envolve o estudo a respeito do chamado bem jurídico penal. Claro que o nosso debate aqui, pessoal, ele parte de uma premissa de limitação do direito penal, de crítica ao direito penal existente e de premissas que devem ser observadas a construção e aplicação do direito penal. Bom, partindo disso, nós já vimos a aula sobre princípios, e se vocês tiverem alguma dúvida, revejam os vídeos sobre os princípios fundamentais do direito penal, que eles são fundamentais ao estudo da nossa matéria. E um dos princípios que nós estudamos lá no início é o chamado princípio da ofensividade, ou seja, a ideia básica de que não existe crime legitimamente constituído sem que se tenha presente uma ofensa a um bem jurídico penal. Claro que naquele momento era importante identificar que quando se vai criminalizar um comportamento, o Estado deverá ter presente a necessidade de observância de ofensa a um bem jurídico. Ofensa entendida como forma de dano e perigo que será oportunamente desenvolvido nas categorias de crimes de dano e crime de perigo, que é o que nós vamos ver mais adiante no nosso semestre. Mas contextualizadas essas informações, pessoal, o que é, afinal de contas, um bem jurídico? O que é isso que o legislador tem que observar? Claro que o histórico e a história do estudo do direito penal nos permite identificar ao longo do tempo várias variações a respeito do que se entende como bem jurídico. Mas nesse momento eu gostaria que vocês me respondessem uma única pergunta inicial. Bem jurídico é algo que é identificado na vida das pessoas ou na vida em sociedade, ou é algo criado pelo legislador? Vejam, qualquer uma das duas respostas, ela não está 100% certa. E por não estar 100% certa, eu também não posso dizer que ela está eventualmente 100% errada. As duas respostas, elas não são satisfatórias. E no decorrer da nossa aula, do nosso bate-papo de hoje, eu quero que vocês entendam os problemas que essas respostas nos trazem. Tá? Bom, hoje, o que se entende tradicionalmente enquanto conceito de bem jurídico? Basicamente, a doutrina, os autores, eles vão dizer que bem jurídico nada mais é do que a expressão de um interesse da pessoa, da comunidade, na manutenção ou integridade de um certo estado, objeto ou bem em si mesmo socialmente relevante e por isso juridicamente reconhecido como valioso. Vejam, pessoal, o valor ele é algo que cria-se ou que é identificado a partir das dinâmicas sociais, mas o fato de nós termos um valor socialmente relevante por si só não é nada para o direito penal. Porque não esqueçam, além do princípio da ofensividade, nós temos que ter o princípio da legalidade. Então, se a sociedade reconhece um determinado valor, nada adianta se não existir um reconhecimento, uma roupagem jurídica de proteção deste valor por meio dos instrumentos de criminalização de uma conduta, para que nós possamos então falar de um direito penal ou de uma criminalização legitimamente constituída. Com isso, pessoal, vocês já podem ver que não é só a sociedade que diz o que é bem jurídico, mas também não é só o legislador. É da soma dessas duas visões que se torna possível falar o que é bem jurídico. Bom, definidas essas linhas gerais sobre o que é bem jurídico, vocês já devem estar se perguntando, se questionando sobre, bom, mas este conceito de bem jurídico que é apresentado, ele é muito amplo, ele é muito vago, ele é muito impreciso. Como é que a gente consegue delimitar? Bom, isso é uma discussão que a gente vai ver, que não é uma discussão de hoje, é uma discussão histórica do conceito de bem jurídico que eu já vou apresentar para vocês. Qual é a função do conceito de bem jurídico, pessoal? A função do bem jurídico basicamente é servir de elemento crítico da legitimidade da criminalização de comportamentos. Ou seja, é um conceito que tem por objetivo permitir que quem venha aplicar ou quem venha estudar o direito penal possa olhar para uma determinada criminalização e saber se esta criminalização é legítima ou não. Lembrem-se do que nós discutimos lá no início envolvendo o princípio da legalidade. O Estado, ele tem um poder, pelo menos no modelo de sociedade que nós temos, o poder de punir e restringir determinados comportamentos. Eu diria, ele tem o poder de restringir determinados comportamentos e para esses comportamentos especialmente graves, tem
o poder, a prerrogativa de atribuir uma pena, de, portanto, punir estes comportamentos. Claro, não é qualquer comportamento, mas apenas aqueles que efetivamente representem uma ofensa ao bem jurídico penal. Ok? Então, olhando para uma criminalização, nós podemos olhar e questionar sobre a legitimidade da restrição da liberdade sobre aquele determinado comportamento. Há condutas, e eu vou ser bem franco com vocês, e nós vamos ver isso mais adiante, que hoje é absolutamente consenso, pelo menos na parte ocidental, a respeito da criminalização de determinados comportamentos. Já outros, há também consenso a respeito da não criminalização. Porém, existem situações que são situações limítrofes e que demandam de quem vai aplicar, de quem vai estudar, de quem vai se debruçar sobre esses determinados crimes, uma radicalidade na interpretação e na compreensão desses determinados comportamentos que são rotulados como criminosos indevidamente ou comportamentos que não são rotulados como crime indevidamente. Mas isso a gente vai ver mais adiante. Claro que a minha missão aqui, a minha função neste primeiro momento, pessoal, é apresentar para vocês a teoria. Vocês têm um fórum permanente de dúvida para apresentar os questionamentos, vocês devem utilizar esse fórum de dúvidas para me trazer demandas para que eu possa complementar essas exposições, para que a gente possa qualificar o nível da nossa discussão. Okay? Não tendo essas demandas, eu estou apresentando, evidentemente, da melhor forma possível, mas eu sei que talvez não esteja atingindo a vocês da forma como deveria. Então é importante que vocês me devolvam as perguntas e os questionamentos, ok? Bom, dito isso, eu quero conversar com vocês agora sobre elementos históricos, porque vejam, o conceito de bem jurídico não é algo que cai de paraquedas no estudo do direito penal, não é algo que eu comecei a estudar ontem, não é algo que vocês descobriram que existiu e foi criado na semana passada. Não. O conceito de bem jurídico penal ele é um conceito que vem sendo desenvolvido ao longo da história do direito penal, especificamente da dogmática penal, principalmente após o Iluminismo. Ou seja, com o Iluminismo cria-se uma tentativa de delimitar aquilo que poderia ser objeto da criminalização. Para quem gosta de história, para quem gosta da ciência política e da relação entre iluminismo e direito penal, é fundamental a leitura do texto do Cesare Beccaria, dos Elites das Penas. É um livro muito importante para vocês lerem na formação de vocês enquanto juristas, enquanto bacharéis de direito, enquanto estudantes de direito e principalmente estudantes de direito penal. Então eu recomendo fortemente que vocês leiam, sem compromisso, sem pressão, mas leiam como uma leitura complementar aos estudos que vocês estão fazendo. Tá? Este movimento do iluminismo, ele vem a trazer uma ruptura, basicamente, entre o modelo que se tinha antes e depois do iluminismo. Basicamente, se diz o seguinte, que antes do iluminismo, o fundamento das coisas era a ordem e a ordenação religiosa. E com o iluminismo, o fundamento passa a ser outro. Ou seja, as coisas civis, as coisas da vida pública civil não tem mais por fundamento a ordem religiosa. Daí porque o direito penal, que antes era visto essencialmente como uma criminalização de atos atentatórios à ordenação religiosa, principalmente ao pecado, com o iluminismo foi necessário repensar e identificar uma nova forma de limitar e justificar a restrição da liberdade por meio do direito penal. E a primeira fundamentação foi apresentada por Feuerbach, quando vai apresentar o conceito de crime enquanto violação da esfera individual de uma pessoa. Feuerbach vai nos dizer que o crime ele é a violação do direito subjetivo de uma pessoa, ou seja, com isso limita-se drasticamente o direito penal. O direito penal não pode se preocupar com questões puramente morais. O direito penal não pode se preocupar com questões absolutamente abstratas. Ele só pode se preocupar com aquilo que ofender direitos subjetivos individuais. Ou seja, a noção de direito subjetivo parte de uma pessoa que foi ofendida e da possibilidade dessa pessoa demandar juridicamente a proteção desse direito. No caso específico, o direito individual que foi violado será demandado do ofendido para o Estado, para que o Estado preste respostas. Porque vejam, essa teoria, este primeiro rascunho, vamos dizer assim, do conceito de bem jurídico, ele está muito conectado também, pessoal, com a teoria do contrato social.
Ou seja, nós cedemos parte da nossa liberdade. Nós cedemos a quem? Ao Estado o poder de gerenciar os conflitos que venham a surgir na nossa sociedade. Logo, se alguém me causa uma lesão ao patrimônio, eu não vou lá brigar diretamente com a pessoa que me causou o patrimônio, mas eu vou demandar, ou seja, o meu direito subjetivo é demandar ao Estado para que o Estado então tome providências frente a quem me lesionou. Então vejam, nós lavamos as mãos enquanto sociedade e jogamos para o Estado. Só que, claro, nós não jogamos tudo. Nós jogamos apenas aquilo que são crimes que representem ou atos que representem a violação de um direito subjetivo. Ah, mas eu tenho uma visão político-ideológica diferente de todo mundo, eu não gosto, eu não sou favorável. Isso são questões internas, são questões morais, e que se não colocarem em risco, e se não atentarem em nenhum direito subjetivo individualizado, eu não posso demandar o Estado para responder. Ok? E, curiosamente, essa restrição excessiva do conceito de bem jurídico trouxe problemas. Porque, veja, hoje nós concebemos o Estado como um sujeito de direito. Mas nesse período inicial, o Estado não era um titular de direito. Não se conseguia conceber o Estado como titular de direito. E aí se passou a ter uma dificuldade muito grande para justificar os chamados crimes públicos, ou seja, as falsidades praticadas contra a incolumidade pública ou contra a ordem pública. Basicamente, falsificações. Por que a falsificação não poderia ser um crime legitimamente constituído? Porque nós não visualizávamos nessa situação um interesse ou um direito subjetivo individualizado. Não era possível identificar o titular desse bem jurídico. Por quê? O Estado, à época, não era um sujeito de direitos. Ele tinha, sim, o poder de punir, mas ele não era capaz de ser titular de direitos. Não se via o Estado como vítima de crimes, porque o Estado não teria interesses próprios, ele seria apenas o resultado da soma dos interesses individuais da coletividade ali posta. E isso trouxe problemas. Problemas sérios, que levaram, em 1834, uma redefinição deste conceito. Ou seja, por volta de 1874, um outro penalista alemão, o Birnbaum, ele propõe que não, o conceito de bem jurídico ele não é propriamente um direito subjetivo individual, mas ele é sim um valor reconhecido pela sociedade. Ou seja, o crime ele é nada mais, nada menos do que uma efetiva ofensa aos valores que são reconhecidos pela sociedade enquanto importante. Claro, essa visão do Birnbaum, em 1874, ela buscava superar o problema de uma restrição excessiva. É evidente que ele não tinha por preocupação justificar criminalizações de questões puramente morais, mas é o efeito colateral dessa definição. Ou seja, para Birnbaum, crime é a ofensa a um valor reconhecido pela sociedade. Questões morais podem ser valores reconhecidos pela sociedade? Claro que sim. Peguem para pensar questões envolvendo desde o uso de drogas, a embriaguez, a questão envolvendo o adultério, a questão envolvendo a prostituição, a questão envolvendo a homossexualidade, ou seja, todas essas questões que estão relacionadas muito mais a questões morais do que propriamente ataques a bens jurídicos protegidos. Numa visão do conceito de Birnbaum, de crime enquanto efetiva ofensa aos valores reconhecidos pela sociedade, nós teríamos a possibilidade, sim, de punir pessoas por terem um determinado corte de cabelo, por terem uma determinada estatura, por terem determinados gostos musicais, por terem, enfim, determinados hábitos que em si não são ofensivos e que não representam um bem jurídico protegido, mas porque a sociedade, e nós não podemos deixar de pensar dessa forma, por sermos sociedade, nós em alguma medida queremos um certo conforto e um distanciamento daquilo que não nos é aceito, ou daquilo que não nos é muito próximo da nossa realidade. Tudo aquilo que nos é diferente, em alguma medida nós nos afastamos e buscamos querer distante, como entendemos ser verdadeiras ameaças ao nosso modo de ser.
Discussões à parte, nós estamos falando de 1874, nós estamos falando de um passo seguinte em relação ao âmbito de vida que o Feuerbach propunha, mas estamos também muito distante de 2020. Ou seja, de 1874 para frente, outras concepções de bem jurídico vieram, não vou detalhar todas as correntes, eu quero aqui nesse momento só fazer uma exposição geral, e eu quero que vocês guardem as linhas gerais dessas visões. A primeira delas, a identificação do bem jurídico enquanto direito subjetivo, ou seja, um direito individual subjetivo. Num segundo momento, a ampliação para a ideia de valores reconhecidos pela sociedade, que quando fossem atacados, dariam ensejo a um crime legitimamente constituído. Ok, pessoal? No próximo vídeo eu apresento mais algumas teorias para vocês. Se ficou alguma dúvida, pessoal, lancem lá no fórum permanente que eu vou fazendo as complementações necessárias. Tá certo, pessoal? Grande abraço, até mais. Tchau, tchau.